Não são eles que sabem o que é, se uma pessoa merece ou não merece ter mais ou menos qualidade de vida. Não são eles que têm de decidir se esta pessoa merece viver ou se merece morrer. Resolveu fazer-se agora um tratamento de quimioterapia diferente, mais agressiva. A toma era 40 minutos que durava, estou para aí umas 6 horas, e mais agressiva, portanto, causa náuseas, vómitos, vai causar a quebra de cabelo. Gabriela quis antecipar-se aos efeitos mais que prováveis deste novo tratamento e já cortou o cabelo. Faz agora contas à vida que a espera depois da terapêutica sugerida em 2011 pela sua médica oncologista como a mais indicada para travar o desenvolvimento do seu cancro de pele, ter deixado de estar disponível. A médica propôs-me na altura fazer um tratamento já era costumo fazer no IPO, com o ipilimumab, e como correu bem, ainda estava a sair da quimioterapia, pronto, resolvemos deixar isso para o fim do ano para então atacar. E é um tratamento novo, já foi aprovado o ano passado pela FDA e pela União Europeia. E quando voltei lá no fim do ano, ela disse-me que o IPO já não estava a participar, já tinham retirado a comparticipação do ipilimumab. Na ausência desta opção e perante o regresso da doença, o melanoma diagnosticado em 2007, Gabriela Cabral não teve alternativa. Já em janeiro deste ano voltou os gânglios da virilha esquerda voltaram a aumentar muito. Fiz quimioterapia outra vez com a dacarbazina, que não fez efeito absolutamente nenhum. Quando diz que não fez efeito nenhum, porquê que diz isso? Porquê é que digo isso? Porque as dores que tinha continuaram, enquanto da primeira vez, passado 3 ou 4 dias, as dores desapareceram, as dores secundárias, e os gânglios da primeira vez desapareceram ao fim de uma semana, começaram a diminuir imenso de tamanho e desta vez continuavam a crescer felizes e contentes. Entretanto apareceram metástases a nível da D9, a D10 estava curada praticamente, já não acusava sinais de células cancerígenas na D10, mas apareceram D9 e nos tecidos moles da D6, junto a D6 e D7 e na lombar 2. Sem resultados positivos com os tratamentos anteriores, acabou por recorrer à radioterapia. Fiz 10 sessões seguidas, todos os dias. Fiquei sem energia absolutamente nenhuma. As dores continuavam, tanto foi quando eu comecei a pôr adesivos de morfina e isso, portanto as dores reflexas, que era de meio das costas para as costelas. Bem, agora à tarde só está o paracetamol, mas eu vou tomar um SOS para as dores, portanto não está no mapa, mas é para tomar quando for preciso. Os medicamentos para as dores vão se multiplicando lá por casa. São prescritos pelos cuidados paliativos do Instituto Português de Oncologia, onde esta engenheira química é também seguida. O melanoma não tem cura, então o melanoma metastático não tem cura. Há casos em que o desenvolvimento é muitíssimo rápido e há outros casos como o meu que é muito lento. Portanto, o cancro está cá, não se vai embora. O que interessa é dar qualidade de vida. É por esta luta que não é só sua que Gabriela dá a cara. Quer mais tempo de vida com qualidade. Com o novo fármaco acredita que será possível, mas conseguiu para ser cada vez mais uma miragem. Posso ir por fora, pelo privado. Agora, eu não tenho 80 ou 100 mil euros para dar pelo tratamento. Maria José Passos conhece bem estas angústias. É médica oncologista há mais de 20 anos, especializou-se no combate ao cancro de pele. Vai seguindo o que melhor é feito pela indústria farmacêutica nesta área e, apesar das críticas ao preço de muitos medicamentos inovadores, está convencida da eficácia de alguns deles. Estão a surgir muitos medicamentos e não vamos negar estes progressos aos nossos doentes se virmos que eles são bons, obviamente. Se virmos que eles são bons. Se não servirem para nada e forem muito caros, porque depois surge agora o problema do caro. O vulgar é pensarmos assim, o doente com melanoma metastizado está despachado, entre aspas, não interessa estarmos a gastar muito dinheiro e com fármacos caros. Isto é errado. Não podemos pensar assim, porque isto não é verdade.
Maria do Céu Abrantes tem um tipo diferente de cancro, mas partilha das mesmas preocupações. Com 53 anos, é seguida no IPO de Coimbra há mais de uma década. Nunca teve razão de queixa do Instituto até hoje. Fui muito abaixo por causa desta resposta que me deram no IPO. Nunca me faltou nada e agora de repente a minha médica dizer-me que era esta a solução para mais algum tempo, não é? E tirar-me esta esperança foi um bocado mau. A esperança de que Maria fala é um medicamento injetável distinto de tudo o que já experimentou e que acredita poderá fazer a diferença onde os outros tratamentos falharam. Depois de mais de 50 sessões de quimioterapia, com as lesões nos pulmões e no fígado inalteradas, havia que mudar de rumo. A médica assistente disse que só naquele caso mudar de medicação. Então diz que o meu problema então seria tomar umas injeções. Tomei então a primeira e diz ela que ao fim de 15 dias tinha que tomar outra. Esgotadas as 2 semanas, voltou a deixar Águeda rumo a Coimbra para fazer a segunda dose do medicamento. Ela disse-me que não tinham, que aquele medicamento que era muito caro, que não tinha ordens para me mandar dar e eu teria que parar. E parei, mandou-me para casa com uns comprimidinhos de químio e então eu vir-me para ela e disse-lhe, então, Sr. Doutor, então se média de 60 químios injetáveis não me resultaram o meu problema, então é agora com os comprimidinhos que vou para casa que me vai resultar? A minha médica estava muito revoltada e acho eu que até chorou. As lágrimas, também os olhos rasos de água, a dar-me a notícia que realmente é no país que estamos. Depois do embate, Maria do Céu regressou a casa com uma mão cheia de quase nada. E estes são os atuais comprimidinhos de químio que eu tomo todos os dias à noite, por vez da injeção. Da tal que eu gostaria de tomar e não tomo, porque dizem os superiores que é muito cara. A sua médica em algum momento lhe deu uma ideia de qual era o valor desse medicamento? Por acaso deu, não sei se ela estaria certa, se errada, mas disse-me que esse medicamento, cada injeção, que andava à volta de 1000 euros. E não sabia quantas injeções é que teria que tomar? Eu não sei se ela sabia, mas ela nem me disse, nem eu fiz essa pergunta. Ainda se lá não tivessem medicamento, prontos, não havia para mim, não havia para mais ninguém, mas se realmente o tinham lá e a minha médica via que era essa a minha solução, porque é que não me deram? Para esta beirã, mãe de 5 filhos, a explicação parece ser só uma. Eu não sei, eu acho que é os governantes que nós temos no nosso país que estão a cortar em tudo e mais alguma coisa, mas muito em especial na saúde. Agora é esperar até, a vez de ir mais meia dúzia de meses ou de anos, pode ser por dias, não sei, ou por semanas. Estou à espera. Maria do Céu e Gabriela não serão as únicas utentes do Serviço Nacional de Saúde a protestarem contra o que acreditam ser cortes cegos. A oncologia não será também a única doença com tratamento dispendioso a ter de enfrentar os efeitos de um controlo mais apertado das contas. As centenas de notícias que nos últimos meses foram publicadas nos diferentes jornais dão disso conta. Impactos da crise e da austeridade que se fazem sentir em quase todos os setores da saúde, um pouco por todo o país. A este gabinete de apoio social da Liga Portuguesa contra o Cancro chegam muitos e variados pedidos de ajuda. A funcionar há ano e meio, nas instalações do IPO de Coimbra, não há por aqui mãos a medir. A gente nunca imagina que vai passar por tanta coisa na nossa vida durante a vida. Outra vez correu tudo bem na farmácia?
Sim. Aquilo que tentamos fazer é colmatar as necessidades dos doentes em termos de transportes ou medicação. Pomadas é muito importante, por exemplo, para as pessoas que estão a fazer radioterapia, uma panóplia muito diversificada de medicação, que neste momento é menos comparticipada e que, portanto, isso acarreta um aumento de despesa também para o próprio doente. Muitas vezes as pessoas escolhem entre terem que se alimentar e pagar as suas despesas mais fixas em detrimento de outras necessidades como a medicação. E aquilo que nós queremos assegurar é que, efetivamente, os doentes têm a medicação que necessitam. A maior parte dos doentes tem que suportar a sua deslocação. Portanto, isso tem realmente a ver com novas orientações que saíram. Já desde o início do ano passado que houve alterações a esse nível, sim. Almerinda e o marido são presença assídua no Instituto de Oncologia de Coimbra. Foi aqui que Almerinda fez quimioterapia, é aqui que continua a vir para consultas e exames. Vive na Nazaré, mas nunca teve direito a transporte. Não há ambulâncias, não há transporte para me trazerem aqui ao IPO. Pelo menos eu pedi e disseram-me que agora que não podiam fazer isso. Portanto, mesmo sendo uma doente oncológica, mesmo vindo a consultas, não tem direito a transporte? Não tem direito a transporte. É isso. O que acha disso? Acho mal, porque eu tenho uma reforma tão pequenina mais o meu marido. Depois da cirurgia e da quimioterapia, Leonor tem agora a indicação para fazer radioterapia diária durante 5 semanas. Apesar de vir de longe, só tem disponíveis os transportes públicos. 30 minutos a pé até à estação de Águeda. Apanho na estação de Águeda até à estação de Coimbra. E depois da estação apanho o 29 para o IPO. Sempre em transportes públicos. Entre a estação de Águeda e aqui ao IPO, 2 horas. Aparentemente, Leonor Pinho reúne os requisitos inscritos na portaria do Ministério da Saúde de 15 de maio de 2012, que a habilitariam a ser transportada em veículo de transporte não urgente, desde que o serviço fosse prescrito pelos médicos. Tal não acontece e, quanto ao pagamento dos transportes que a trazem até Coimbra, do Estado diretamente nada recebe. Liga a portaria de conta ao cancro, ajuda com 40 euros e o resto fica ao meu encargo. Nazaré Marques está atualmente em tratamento no Hospital de Torres Novas. Mora numa aldeia próxima, mas sempre que vem fazer quimioterapia tem transporte assegurado. Tenho direito a transporte. Tratei e disse que tinha direito a transporte. Só não tenho direito é se vier à consulta da médica. Isso é que eu tenho que pedir a alguém, às vezes primas, outras vezes vizinhos. Bombeiro há muitos anos, Jorge Santos sabe que esta regalia não se aplica a todos os doentes que os bombeiros voluntários de Torres Novas transportam. Muitos são mesmo obrigados a pagar as deslocações do seu próprio bolso ou a falhar tratamentos. Já reparámos, não é, que há pessoas mesmo que fazem tratamentos nos hospitais de dia que não vão fazer, não aparecem às sessões de tratamento. Pessoas que moram em sítios isolados, uns não têm transportes públicos, às vezes não têm sequer vizinhos com transporte, e então as pessoas não vinham, que eu sei que é verdade. Até para a semana, as suas melhoras, está bem? Até para a semana, obrigadinho. Para situações semelhantes, os procedimentos dentro do Serviço Nacional de Saúde deveriam ser homogéneos, mas as descrições que se vão ouvindo revelam aparentes desigualdades. Mara, de 6 anos, regressou à escola em setembro. Para trás ficavam meses de angústia e incerteza. Diagnosticada com um tumor raro no cérebro, foi operada no Hospital Público de Lisboa em 2011. Seguiu-se a quimio e a radioterapia no IPO da capital. Durante esse tempo, a família teve de deixar a casa onde viviam perto de Viana do Castelo e mudar-se para Lisboa. Os custos, quer de alojamento, quer de transporte, começaram por estar exclusivamente a seu cargo. Esses dias em que a Mara foi operada, voltamos a ficar num hotel, e quando me apercebi que íamos ter que ficar cerca de pelo menos 6 meses em Lisboa, e disse que era mesmo insustentável, não aguentávamos mais,
E então saí muito decidida com a Mara pela mão, fui ter com uma assistente social. No IPO já? Já no IPO, e disse que precisava de alojamento. E nesse mesmo dia telefonaram para acreditar e tivemos direito a um quarto. As refeições e outras despesas diárias mantiveram-se, bem como todas as deslocações para norte. Sofia estava desempregada, Paulo, o marido, vivia num vai-vem constante entre Barroselas e Lisboa. Lembro-me da minha mãe me fazer uma transferência, pai, eu disse assim, mamãe, não tenho dinheiro para pagar a prestação da casa no banco. Eu via o Paulo a fazer um esforço enorme para pagar tudo o que era corrente naquele momento e que fazia falta em Lisboa. Lembro-me das portagens caírem na conta, que aquilo era um arraso, era assim aos 90 e 100 euros. Fala-se de transporte não urgente para doentes oncológicos. Não. Teve sempre que pagar? Sempre. Do seu bolso? Sim. Quando vamos os três, não justifica ir de comboio. E, quando é aqueles momentos mais que precisamos, que sentimos que vamos precisar um do outro, não é? E se um se vai abaixo, o outro está lá para segurar, e se um quer falar mais um bocado, o outro está para tomar conta da Mara, porque essa parte também não é fácil. E, portanto, é que nem as conversas sérias também não se podem ter à frente dela, e pronto. E nestes momentos temos estado sempre os três. Quando são para fazer um exame, umas simples análises, ou uma consulta, uma coisa mais leve, aí já fomos as duas sozinhas, já vamos as duas de comboio. Na história de Sofia, refletem-se centenas de outros relatos que a crise e a perda de apoios tornaram mais frequentes. Ouvimos falar de cada vez haver mais restrições a nível, por exemplo, das refeições aos acompanhantes nos hospitais. Que neste caso o acompanhante está sempre presente, O acompanhante não é? está sempre. Ouvimos falar de situações em que a política dos hospitais não é uniforme, portanto pode haver um hospital que não faça restrições e outro que já faz. Desde maio do ano passado que a rotina desta família recuperou alguma normalidade. As consultas e exames são agora mais espaçados. Ela está livre? Está, neste momento está. Não está lá. O tumor não está lá. As células más não estão lá. Apesar de mais saudável, as viagens de Mara até Lisboa ainda não acabaram. A prática em fazer e desfazer malas também não se perdeu. Em Lisboa, Gabriela Cabral não se conforma com a decisão do IPO, agora formalizada. A médica pediu um pedido especial, uma autorização especial, que tem de passar pela Comissão de Farmácias e Terapêutica do IPO. E veio a resposta a esse pedido da médica a negar. O medicamento em causa encontra-se em fase de avaliação prévia pelo Infarmed, pelo que, na ausência de enquadramento legal que suporta a utilização de medicamentos nesta fase, a Comissão de Farmácias e Terapêutica não pode aprovar a utilização proposta. As autorizações de utilização especial são um instrumento ao qual os médicos podem recorrer excepcionalmente quando um determinado fármaco já aprovado pelas autoridades do medicamento internacionais aguarda ainda a aprovação prévia do Infarmed, a Agência Nacional, para ser comparticipado e poder entrar no mercado hospitalar. Enquanto tal não acontece e desde que devidamente justificado, é possível solicitar esse medicamento para um doente determinado, mas... Nos institutos, a política é não ter AOEs e, portanto, os pedidos vêm todos rejeitados até haver o Infarmed dê mesmo o parecer favorável. Não é equidade. Na verdade, não é equidade. Há uns que fazem, outros que não fazem. E, portanto, não pode haver pessoas que fazem, outras que não fazem. Eu, que estou a ser seguida no IPO, não tenho direito ao medicamento. Outra pessoa qualquer que está a ser seguida noutro hospital, por qualquer motivo, mora noutra zona, tem um direito ao medicamento. Isto é uma discriminação. No IPO de Lisboa, posso lhe garantir que não houve nenhuma recusa de atribuição ou de fornecimento de nenhum medicamento a nenhum doente por razões orçamentais ou por razões de preço dos medicamentos. Ao que a reportagem do Linha da Frente conseguiu apurar, de fevereiro a outubro de 2012, foram solicitadas e tiveram cabimento orçamental 15 autorizações de utilização especial deste medicamento.
Destas, nenhuma se destinava aos Institutos de Oncologia Nacionais. Seguramente um hospital que trate 7 ou 8 ou 9 mil doentes por ano tenha que usar de forma muito mais criteriosa esses novas alternativas terapêuticas de custo elevado. Um hospital que trata um volume menor de doentes poderá seguramente usar essas novas alternativas terapêuticas de custo elevado sem que isso represente uma fatia significativa na dotação orçamental desse hospital. Esse é um ponto, logo, à partida, que diferencia muitas instituições. As considerações do presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, cirurgião oncológico a trabalhar no IPO do Porto, não convencem Gabriela. Os atrasos na realização de alguns exames fazem também parte da exposição que está a preparar para a Liga Portuguesa contra o Cancro. Na sede da Liga, Carlos Oliveira admite ter conhecimento de casos como este, mas que são poucas as queixas formais que ali chegam. Os doentes não reclamam. Os médicos também não reclamam porque têm medo. Os médicos têm medo nos hospitais, porque os poucos que abriram a boca e reclamaram foram afastados das funções que desempenhavam. Luís quer acreditar que cortou o mal pela raiz. Em 2002, a análise de um sinal revelou um melanoma, um cancro até aí desconhecido para si. Veio-se a confirmar que eu tinha um melanoma de grau 4 numa escala de 5. É um choque assim um bocado grande, a gente deixa de fazer planos a mais de 2 ou 3 dias e não sabe, é um ponto de interrogação, Ultrapassadas as cirurgias e o primeiro tratamento, regressou ao trabalho em 2004. É muito agressivo, mas tem-se desenvolvido muito lentamente e é o que me tem tentado a aguentar com um bom modo de vida. Durante vários anos o tumor primário não se desenvolveu, nem surgiram células cancerígenas noutras partes do corpo. Em 2011, o melanoma acordou. No ano 2011, fiz 30 sessões de quimioterapia. Com essa quimioterapia, depois voltei a fazer exames e não resultou absolutamente nada. Disseram que em princípio não havia nada para isto, a não ser um tratamento, se eu queria participar no ensaio clínico, e eu disse que sim. A sua médica avançou então com a proposta para que fosse integrado no estudo, mas numa questão de semanas as coisas mudaram. A doutora mandou-me um mail a dizer que não, senhora, que não podia participar porque tinha sido cancelado por uma enfermidade não deixava. O que é que sentiu? Por várias razões. Eu só me deixou partir aquilo tudo, então o que é que espera? Pois, agora não tinha mais solução nenhuma, não tinha mais nada. A autorização acabou por chegar. Em março do ano passado, Luís começou com a nova terapêutica. Era tipo quimioterapia, era injetável. No primeiro dia não tive nada, não tive nada de especial. No segundo dia a tensão subiu-me para 20, qualquer coisa. 10 anos depois do primeiro susto, o antigo maquinista encara o tratamento com algum otimismo. 3 meses depois já fiz um TAC, em que acusou que houve metástases que na verdade, portanto, reagiram ao medicamento, mas parece que existe outra mais resistente que não sei ainda, também não se sabe exatamente ainda o que é que vai acontecer. Dos doentes que responderam às terapêuticas, cerca de 10% poderão estar curados. Ora, isto é um avanço que nunca se viu com mais fármacos. Maria José Passos está convencida de que este medicamento poderá trazer uma nova esperança ao tratamento do melanoma avançado, onde durante mais de 2 décadas não surgiram terapias eficazes. Mas no Infarmed, a decisão de comparticipar ou não esta nova molécula, permitindo que entre no rol de medicamentos que os hospitais públicos podem utilizar, ainda não foi tomada.
Esta é, aliás, uma das críticas que médicos e a indústria farmacêutica fazem à Autoridade Portuguesa do Medicamento, o tempo excessivo que demora a decidir. Talvez nos últimos 2 anos não tem havido praticamente a introdução de novos medicamentos em Portugal. Efetivamente tem havido um congelamento, não foi total, haverá uma ou outra exceção, mas de uma maneira geral não temos assistido à entrada de novos medicamentos em Portugal. Claro que agora estamos pior que há uns anos atrás, não é? E futuramente estamos preocupados com a situação. O que não quer dizer que até agora não tivéssemos dado o melhor aos nossos doentes. Tentámos ouvir o Infarmed sobre estas e outras questões, mas o presidente deste organismo não se mostrou disponível. Para os administradores hospitalares que diariamente se confrontam com a necessidade de fazer opções e cumprir os objetivos da redução da despesa que lhe foram impostos, a chamada inovação terapêutica para o cancro ou para outras doenças continua a fazer-se pagar a um preço demasiado elevado. Não é aceitável que em saúde tenhamos sempre que pagar um preço adicional por qualquer inovação. Isso não acontece na indústria automóvel, isso não acontece na indústria das telecomunicações, isso não acontece em qualquer outra indústria. Há um mundo enorme de inovações tecnológicas que nós conhecemos do dia a dia e que nos chegam cada vez produtos melhores a preços mais baixos. A redução da fatura da saúde imposta pelo memorando da Troika faz sentir nos diferentes níveis de cuidados. Nos cuidados primários, por exemplo, os relatos do que falta ou do que tarda a chegar são cada vez mais constantes. Vamos tendo algumas rupturas de algum estoque, ou seja, falhas que são, às vezes por períodos mais ou menos curtos, de determinado tipo de pensos, determinado tipo de depósitos, que são específicos. E o que acontece muitas vezes é que nós iniciamos um tratamento com aquele produto específico e de repente ficamos sem ele. Às vezes temos rupturas assim de luvas, que é uma coisa básica, mas pronto. Para os utentes crescem as dificuldades em pagar medicamentos, taxas moderadoras ou fazer exames. Dados oficiais dão conta de um aumento nas consultas domiciliárias e de uma diminuição significativa na procura de consultas nos centros de saúde. Muitas vezes não têm dinheiro suficiente para comprar todos aqueles medicamentos que são prescritos, muitas vezes não têm dinheiro para se deslocar para fazer os exames que são prescritos. Não têm dinheiro, muitas vezes, para se deslocar ao centro de saúde e pagar uma taxa moderadora para a execução de um tratamento se não estiverem isentos. Se as pessoas não têm porta de entrada ou não vêm à porta de entrada no sistema, naturalmente que vão deixar evoluir uma doença que poderia, talvez, ser diagnosticada mais cedo. Nós fornecemos tudo o que seja, basicamente, tratamentos e execução de tratamentos e materiais para fazer pensos. Mas depois, se o doente está acamado e usa fralda, é a família que tem que comprar, e os resguardos e o que for. E isso custa muito dinheiro e não é subsidiado. E as pessoas têm que fazer opções e muitas vezes a opção é não comer, é passar fome. Nos hospitais, há cirurgias a serem adiadas. Os episódios de urgência estão a cair cerca de 10%. Os números são do Ministério da Saúde. Ainda assim, também nos serviços de urgência, a reposição dos estoques tarda mais do que o habitual. No início do ano sentiu-se ali a falta realmente de alguns fármacos, nomeadamente alguns antibióticos em específico, faltou algum material, nomeadamente luvas, que é uma coisa básica, esponjas para dar banhos aos doentes, aí isso tentou-se contornar. Passámos a utilizar luvas esterilizadas, a forma como tivemos de dar banhos sem esponjas foi dar banhos com compressas esterilizadas. Por isso é que se calhar até acabámos por gastar mais dinheiro nessa altura do que se tivéssemos realmente o material. Atualmente isso não está a acontecer. A falta de material que nós temos no serviço é uma coisa pontual, alguma ruptura de estoque, mas é uma coisa pontual e é logo imediatamente contornada. No entanto,
alguns materiais que nós temos dá-nos a sensação que é de inferior qualidade. Os sorrisos que hoje cruzam os rostos da família Pereira devem muito aos familiares e amigos que contribuíram para esta campanha solidária. Foi lançada em julho do ano passado, depois de Abílio Gomes Pereira, de 58 anos, ter visto o tratamento de segunda linha para o seu cancro recusado pelo Instituto de Oncologia do Porto. Ela disse, de facto, este era o tratamento ideal e eu vou pedi-lo. E ela queria. Depois fui lá à outra consulta e diz ela, pronto, não foi autorizado a fazer esse tratamento. E esse tratamento, diz ela, isso fica caro. Não foi pelo fármaco em si ser eficaz ou não, foi pura e simplesmente para o meu pai ser doente do Serviço Nacional de Saúde, porque se tivesse a ADSE, o tratamento era aplicado em qualquer clínica privada com convenção com a ADSE de forma gratuita. Nós tivemos conhecimentos que outros hospitais do país também públicos já tinham administrado ou estariam em fase de autorizar o fármaco a outros doentes, nomeadamente Faro já teria sido feita a administração, comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde, o Hospital São João e, pelo que nos disseram também, o Hospital Santo António. E então decidimos escrever ao Presidente do Conselho de Administração do IPO a dizer essencialmente aquilo que nos ia na alma. A curta resposta que receberam confirmava que o medicamento em causa não estava disponível no IPO do Porto, tal como acontecera já no IPO de Lisboa. Resolveram então avançar com outras diligências. Tentar perceber todo tipo de hospitais a nível da Europa, França, Espanha, França, o Instituto Gustavo Roussy, Espanha, a Clínica de Navarra, hospitais onde o meu pai pudesse entrar como ensaio clínico, porque sendo cidadão da União Europeia não teria qualquer custos. Mas infelizmente todas nos responderam com uma prontidão terrível, mas que os ensaios com esse fármaco, o ipilimumab, estavam encerrados. Pronto, depois tentámos negociar com esse, com outros, até que chegámos ao Hospital da CUF e conseguimos realizar o tratamento na ordem dos 96 mil euros. O tratamento estava dividido em 4 sessões, a campanha de solidariedade ia permitindo fazer face às despesas. Fiquei um bocado comovido e disse, portanto, não é preciso arranjá-lo todo, porque eu também tenho algum dinheiro, portanto, e até aqui eles arranjaram e agora na última fase, tanto na conta não tinha dinheiro que chegasse, eu disse, portanto, agora mandei fechar a conta que eu ponho o resto. É uma injustiça porque a gente, se descontou, devia ter direito a tratamento, agora descontar toda a vida e chegar, precisar para ver se não vai desta para outra e não ter medicamento para isso. Se fosse para eles havia, agora para nós. Ao desabafo de Abílio, junta-se a revolta dos filhos. O Ministério da Saúde não está a tutelar minimamente a saúde, está simplesmente a tutelar números, estão a gerir números e não se estão importando minimamente para a saúde das pessoas. Não, é isso que fica claro nesta falta de resposta. Acho que uma resposta positiva ou negativa recebe-se. Respostas que ficaram também por dar à reportagem do Linha da Frente. O pedido de entrevista da RTP foi recusado pelo Ministério da Saúde através do gabinete do Secretário de Estado Adjunto por alegada indisponibilidade de agenda. Quanto à família Pereira, aguarda com alguma esperança pelos resultados do tratamento. Eu quero crer e estou esperançado que realmente este esforço todo valeu a pena e provavelmente imaginemos que isto lhe deu uma esperança de vida já de mais uns anos, que não sabemos, nem podemos quantificar, não é? Acho que nunca se deve desistir. Tempo de qualidade que Gabriela sente fugir por entre os dedos. A quimioterapia mais agressiva a que se sujeitou nas últimas semanas também não está assegura a resultar. Enquanto da primeira vez, a primeira quimio que eu fiz ano passado, na primeira semana vi logo resultados visíveis, tanto a nível de dores como a nível do volume dos gânglios. Nesta, não, continua tudo na mesma. Eu acho que as dores até poderão eventualmente estar um bocadinho piores. Inconformada, fez também seguir a sua queixa para a administração do IPO. Tive um telefonema do diretor clínico do IPO de Lisboa a querer encontrar-se comigo para falarmos
E então ele quis justificar o porquê desse indeferimento. E então diz ele que é só uma única farmacêutica que tem esse medicamento. Não sei se é assim, se não, mas é possível que o preço até esteja um bocado exagerado. A intenção dele é não comprar esse medicamento à farmacêutica porque acha que nenhum hospital deveria requisitar esse medicamento para forçar dessa forma a farmacêutica a negociar o preço do medicamento. Só em Portugal, sem pensar, é que alguém vai achar que pode dar medicamentos antes de ter condicionado o custo deles. Quase que sou uma chantagem. Vão para a farmacêutica e depois as pessoas estão a precisar, estão a morrer ou estão a ficar sem qualidade de vida, baixem lá o preço. Não se deve recorrer ao mecanismo da UE como escapatória ao mecanismo geral previsto, que é o único que pode assegurar o mais rápido acesso da generalidade da população ao medicamento. Apesar de perceber perfeitamente o objetivo, que é obrigar a farmacêutica a baixar o preço e, portanto, vir a beneficiar muitos mais utentes com isso, não concordo com a luta que está a ser feita, porque está a ser feita à custa da saúde de pessoas. Gabriela Cabral continua à espera.